toda falta, toda carência, toda escassez, ou, entre aspas, toda necessidade é que gera a criatividade. Não existe criatividade sem falta, não existe criatividade sem carência, não existe criatividade sem a gente ter uma necessidade. É a partir das necessidades que o mundo vai evoluindo. Só que a gente foi vendo, né, por conta do sistema, aí a gente vai falar do sistema construído pelos homens, né, e que faz parte também da cruz da encarnação, né, por conta desse processo da submissão, da manipulação, da culpa, que a gente entende que vem da força do patriarcal, a gente olhou para nossas faltas, para as nossas necessidades, como algo muito ruim, como algo muito negativo, como uma instabilidade, e não como algo realmente necessário. Por isso que eu expliquei para vocês que tem essa diferença entre o raciocínio lógico, né, a intelectualidade e a inteligência, porque a inteligência ela vem do plano superior e a gente só pode buscar a inteligência, a gente só acessa a inteligência quando nós conseguimos sair dessa margem da visão sistêmica. Por que que muita gente sobrevive, né? Por que que o Brasil, vamos falar do Brasil, por que que o Brasil, por exemplo, ele é um país que, apesar de ter tido um Estado, né, material e ser um país de terceiro mundo em nível de poder aquisitivo, financeiro, econômico, tá? Por que que ele é um país extremamente criativo? Porque é um país de bastante necessidades. Então, o fato da gente ter muitas necessidades é o que faz a gente ter muita criatividade. Só que o Brasil, por si, ele não tem muito esse campo do intelectualismo. A gente não foi ensinado, desde a época da escola, a ter pensamentos críticos. E pelo fato da gente não ter os pensamentos críticos, é o que faz, muitas vezes, a gente não unir essa potência em nós. E que é justamente essa transição que a gente está vivendo da 3D para a 5D é que, na verdade, é a união dessas duas esferas, da inteligência com o intelectualismo, entende? Para que nós possamos buscar conhecimento a partir das nossas necessidades, a partir daquilo que faz sentido para nós. Entende? Então, a gente vê a carência, o apego, a escassez, a dependência como algo muito ruim. Por quê? Porque nós fomos ensinados dessa maneira, como a falta ela fosse um campo de crise e não um campo de possibilidades. Olha que interessante isso que eu estou explicando para vocês. Lembra que eu falei no encontro anterior que a crise ela é necessária para que a gente possa se reerguer, né? Então, assim, a gente foi ensinado a partir desse sistema, porque vocês vão também recordar que eu trouxe nas aulas anteriores, nos encontros anteriores, que a cruz da encarnação do planejamento, ele veio para trazer a gente ter um raciocínio lógico. Então, é normal a gente repetir os padrões, é normal a gente aprender que A tem que ser igual a A e que tem que ser igual a A. A gente já aprendeu isso e está tudo bem, não tem certo e errado. Mas agora a gente se manter nessa consciência a gente está afastando o nosso próprio amor próprio, né? Afastando desse amor próprio, afastando daquilo que de fato a nossa alma veio evoluir e existir nessa encarnação, tá? Então, o que acontece? A partir das necessidades, a partir das crises, a partir das carências, das faltas, é que a gente acessa o campo de possibilidades, é quando a gente acessa o campo real das infinitas possibilidades de abundância, prosperidade e amor. Então, o poder aqui da 3D é o mesmo poder que existe na 5D. A diferença é que aqui a gente via em termo estrutural externo, como o poder fosse sinônimo de status, né? E a gente passa a olhar, tá?
o poder como aspecto do encontro com a nossa verdade, poder pessoal, do encontro da nossa verdade, aquilo que eu possuo íntegro em mim, onde eu tenho o interno e o externo na mesma harmonia, no mesmo equilíbrio. Então a gente puxa até o planeta Vênus aqui, né? Onde a Vênus ela fala sobre esse equilíbrio, essa harmonia, esse processo da aliança entre o interno e o externo, o yin, o yang. Porque quando a gente fala de soberania do ser, a gente está falando dessa integração do masculino e do feminino em nós. Por isso que em muitas culturas e muitos estudos, eles falam do sagrado feminino e sagrado masculino, principalmente da honra pai e mãe. Porque a partir do momento que a gente entende a nossa ancestralidade, a gente entende o nosso passado, a gente entende o planejamento anterior, a gente começa a compreender o que a gente precisa multiplicar na nossa realidade atual. Entende? Então, no campo do ciclo antigo, o amor, ele dependia de segurança. E o estilo de segurança que a sua família veio, o tipo de tribo que ela, né, que ela acessou, foi a forma que ela fez para sobreviver, né? Que ela fez para buscar estrutura no externo. Então, como eu expliquei para vocês, não existe o certo e errado. O que existe é quais bases que eu vim. Eu vim de qual base? Então, a minha base ela é uma base intelectual, né? Ela veio de uma base de um raciocínio lógico intelectualizado. Então, por muitos anos, eu compreendi que eu mostrar o meu conhecimento, eu mostrar autoridade naquilo que eu falava, então eu era muito teórica mesmo. Eu baseava na teoria, no campo teórico, e na teoria eu ia. Entende? Por quê? Porque foi essa estrutura que eu nasci. Eu tive que desconstruir essa segurança, né? Essa dependência tribal, né? E foi muito difícil para mim, porque por muitas vezes eu achei que eu estava desonrando o meu sistema, e um ponto importante que é necessário vocês olharem dentro da verdade de vocês, né? Obviamente, dentro da base familiar que vocês nasceram, por muitas vezes eu acreditei que eu estava desvalorizando os conhecimentos por eu querer colocar isso de uma forma mais prática, mais didática, mais popular. E isso para mim foi uma grande crise. Como que eu ia pegar um conhecimento tão profundo e trazer isso de uma forma prático para que as pessoas pudessem acessar a própria reforma íntima e poder ter acesso às 12 áreas da vida, que são os nossos 12 reinos internos, né? Que é importante a gente materializar aqui na Terra, né? De uma forma que as pessoas pudessem entender sem eu ter que utilizar a teoria na sua forma original. Entende? Então, eu tive que fazer essa desconstrução para que eu pudesse entender o meu ser, a minha verdade, né? Acessar a consciência 5D, que é o meu estado, do que de fato eu vim fazer aqui na Terra, o que de fato eu vim existir aqui, para que o amor pudesse fluir em todas as áreas da minha vida. E quando a gente fala de amor, a gente está falando desse estado de espírito, onde eu pudesse não viver mais na tristeza, na depressão, na ansiedade, porque o amor, dentro da escala vibracional, ela está entre a razão e a alegria, certo? Então, para eu encontrar esse estado de espírito, eu tive que